Olá, eu sou Alexandre e você? Bem-vindo aqui. E aí, é o fim do mundo ou não é? O que você acha, hein? Vamos falar sobre isso hoje porque os acontecimentos no mundo aí afora, principalmente os conflitos armados que a gente está vendo, está causando frisson no mundo inteiro, e é nesse período que as pessoas dizem, e aí é o fim do mundo está se aproximando, né? Ou seja, todos esses acontecimentos estão ressuscitando esse tema do fim do mundo, né? E o fim vem o fim, é o texto que está lá em Ezequiel, capítulo 7, né? E de fato, meus caros, o fim vem o fim. E Ezequiel fala desse tempo como o tempo do juízo de Deus sobre Judá por causa dos seus pecados e das suas misérias, né? Ele fala num tom apocalíptico e de fato até aproximadamente 160 anos antes de Judá cair sob os babilônicos, Amós fala também que o fim viria, né? E hoje não é diferente, né? O fim virá em que Deus julgará toda a terra. Mas esse assunto aí de guerra, agora principalmente agora com Israel e Irã, né? Porque todo mundo sabe que o pessoal lá do Irã é meio biruleibe, né? E eles querem a bomba atômica e todo mundo sabe que a bomba atômica na mão desses caras pode dar ruim. Tem o Cazaquistão que diz que vai emprestar a bomba para os iranianos, né? Só não sabemos se vai restar mundo depois para eles devolverem o empréstimo, mas isso tem causado depressão, angústia. Olha, isso tem causado em torno de 55% dos jovens no mundo, dos países que não estão envolvidos nas guerras, tem causado ansiedade nuclear, que é o medo exacerbado por uma guerra nuclear. Tem causado depressão, tem causado ansiedade, impacto emocional gravíssimo, né? 57% das pessoas no mundo que não são diretamente envolvidas com os conflitos, né, dizem que esses conflitos têm impactado as suas vidas de forma significativa e têm alterado a sua maneira de viver. Mas enfim, vem o fim? Agora é o fim? Ou ainda demora um pouco? De fato, com tudo isso, eu acabei lembrando do texto de Mateus 24 e 25, né? Que Jesus fala para os seus discípulos, quando eles mostram o templo, ele fala, na verdade não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. E os discípulos perguntam, então, mas quando que vai ser isso, né? Quais os sinais de que isso vai acontecer? E Jesus passa a descrever vários sinais que iriam acontecer antes da sua volta, né? Antes do fim do mundo. E ele fala das guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, que a gente já vem vendo há muito tempo, né? Ele fala da abominação, da desolação, né? Sentando no lugar santo. Ele fala da volta do filho, fala da figueira, né? E no final desse trecho ele fala, mas olha, quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Nem o filho, nem os anjos, né? E depois disso ele passa a contar várias parábolas que mostram onde deve estar o nosso foco. Como se Jesus estivesse dizendo assim para os discípulos, olha, ao invés de você ficar preocupado com os sinais de que isso está acontecendo ou quando vai ser o fim, se preocupe com o seguinte, e começa a descrever as parábolas. Então, a primeira parábola, né, do servo mau, do servo infiel, está ali em Mateus 24, do versículo 45 até o 51, que ele fala daquele servo que pensa que o Senhor vai demorar muito para voltar, então ele espanca os seus conservos, ele fica na bebedice, né, bebedeira e vivendo de forma infiel. Essa parábola fala das pessoas que acham que o Senhor ainda vai demorar muito para voltar,
né? Então elas podem viver de forma dissoluta até perto da volta do Senhor e depois, quem sabe, se converter e dar tempo de ser salvo, né? Isso é uma bobagem, né? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora, e Jesus fala que o Senhor desse servo vai voltar numa hora que ele não sabe e vai ver a sua infidelidade, vai cortar ele no meio e jogar ele no inferno, né? Então, essa parábola primeira fala daqueles que acham que o Senhor vai demorar e, na verdade, ele pode voltar mais rápido do que você imagina. A segunda parábola, né, que é a parábola das 10 virgens, né, fala que as virgens sábias, né, levaram consigo uma reserva de azeite, as loucas não levaram reserva de azeite, esperando o Senhor, e essas loucas não levaram azeite porque acharam que o Senhor, o noivo, ia chegar rapidinho, né? Então elas não se preocuparam em ter uma reserva caso o noivo demorasse um pouco mais. Então essa parábola está falando com pessoas que acham que o Senhor vai vir logo, já está às portas. Então elas não precisam se preocupar com a forma que elas vão viver. E a gente sabe que essas virgens loucas, né, ficaram sem o azeite, né, sem a preparação necessária para esperar o seu noivo, né, o noivo por mais tempo. Assim é com o Senhor também. Por quê? Porque de fato ele pode demorar mais do que você imagina para voltar. E depois a terceira parábola, do capítulo 25, dos versículos 14 a 30, né, ele fala que são as parábolas dos talentos, né? Que ele fala que o Senhor foi fazer uma viagem e deixou um número de talentos com um servo, certo número de talentos com outro, e certo número de e um talento com o terceiro, né? E foi fazer a viagem. Aquele que tinha mais talentos negociou os talentos, que era dinheiro, né? E conseguiu mais dinheiro. O que tinha um pouco menos de talentos também negociou e fez mais dinheiro. E o que tinha um talento só enterrou o talento com medo do Senhor, com medo de perder aquele talento. O que passa é que esse talento era muito dinheiro, era dinheiro suficiente para ele negociar, né? E conseguir mais dinheiro. Até o Senhor, quando volta, vê aqueles servos que negociaram e fala: olha, vocês foram fiéis, vocês foram diligentes, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele servo negligente, ele falou: você podia ter posto no banco para render juro, né? Essa parábola fala com aqueles que não importa a que tempo virá o Senhor, eu vou ser diligente, eu vou ser um servo fiel, né? Então, quando vem o fim? Não sei. O fim vem, de fato o fim vem, mas o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos e para nós hoje também é que, ao invés de você ficar ansioso com o fim, ao invés de você ficar querendo saber quando é o fim, quando é que eu vou voltar, se preocupe com a coisa certa. E qual é a coisa certa? Como está o teu coração diante do Senhor? Como que você está servindo o Senhor até que Ele volte? Você está sendo negligente, esperando que Ele vá demorar e se dando ao pecado? Ou você está achando que ele vai vir rápido e não está sendo diligente em se preparar caso ele demore mais? Ou você está com medo do Senhor, na verdade nem conhece o Senhor, né, para ter medo do Senhor, né, e enterrando aquilo que Deus te deu, né, para que porventura você não perca aquilo que Deus te deu, né? Ou seja, o foco nosso não importa quando Jesus vai voltar, não importa quando vai ser o fim, nós temos que ser fiel até o fim, porque aquele que for fiel até o fim será salvo, né? Se ele demorar, tenho que ser fiel e diligente. Se ele vier logo, tenho que ser fiel e diligente. Não importa o tempo, é nisso que a gente tem que focar, é nisso que a gente tem que prestar atenção, em como está o nosso coração até que Jesus venha. Isso tira toda a ansiedade, todo o medo, pode vir guerra, rumores de guerra, pode acontecer o que acontecer.
nós vamos ser diligentes no serviço ao Senhor. É nisso que a gente tem que estar preocupado. E eu agradeço a sua presença até aqui. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo para que a palavra tenha livre curso aqui na plataforma. Dê o seu like e os seus comentários acerca de todas essas coisas. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.